Luana Schneider. Alô, alô, testando? Bom dia, pessoal. Nossa, que bom estar num evento presencial. Confesso para vocês que eu estava morrendo de saudades de ver gente ao vivo, né? Essa pandemia acabou levando a gente ainda mais para o universo online. Eu já trabalhava bastante com o universo online, mas é sempre um prazer e uma alegria poder estar aqui presencialmente, vendo vocês, interagindo com vocês, trocando informações com vocês. Pessoal que está de casa, me vendo e me ouvindo também no online, muito bom dia. Quem aqui não me conhece? Beleza? Muito prazer, espero que a nossa primeira vez seja muito boa para vocês também. Tá bom? Bom, como já me apresentaram, meu nome é Luana Schneider, e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o maior inimigo do trader, que provavelmente vocês já sabem e já constataram na prática qual é, não é mesmo? Você mesmo. Aí. Então, para quem não me conhece, meu nome é Luana Schneider, eu trabalho aí há mais de 5 anos exclusivamente com traders, né? Então, antes o Garuf perguntou quem está aí há mais de 5 anos no mercado. Eu peguei aí um pouquinho dessa onda da galera pagando corretagem cara, eu peguei aí um pouco dessa onda, na verdade, do início, né, desse movimento da democratização e de tantas pessoas vindo para o mercado financeiro, e tantas pessoas cada vez mais vindo sem saber o que é o mercado financeiro e sem saber o que é a profissão trader. Porque eu encaro dessa maneira e eu acredito que quem realmente consegue, independente se depois vai fazer isso como a única profissão ou se vai fazer isso como um complemento de renda, como uma segunda atividade, ou se vai fazer isso para rentabilizar capital, realmente quem dá certo é quem encara isso como uma profissão. Então, já estou aí há 5 anos trabalhando exclusivamente com traders, porém, trabalhando com os aspectos mentais, emocionais e comportamentais. Aqueles que o Garuf estava falando aqui, que são os responsáveis aí por 80% do resultado, né? Luana, então quer dizer que você não opera? O que você está fazendo num congresso de traders? Eu opero o ativo mais volátil do mercado financeiro. Não é o dólar, não é Nasdaq, é a sua mente. É o que mais varia durante o dia, né? Estou rico, estou pobre, estou feliz, estou triste, estou com raiva, estou ansioso, estou eufórico, estou agoniado. Esse é o meu ativo. É óbvio que eu já operei, é óbvio que eu estudei e estudo diariamente o mercado. Inclusive, agora estou fazendo o curso aí do Alexandre para aprender um pouco mais. Porque, senão, eu não conseguiria estar aqui falando com vocês. Senão, eu não conseguiria, ao longo desses últimos 5 anos, estar realizando o trabalho que eu realizo diariamente, que é ajudar você a entender o que se passa na sua mente para que você consiga, quando está lá diante da tela, com o mercado aberto, com o gráfico subindo, com o gráfico descendo, com o player agredindo, com o player defendendo, fazer aquilo que você sabe que precisa ser feito. Porque esse é o nosso maior desafio diariamente. Então, é nisso que eu me especializei. Quando eu conheci o mercado financeiro, eu já era apaixonada por desenvolvimento pessoal, eu já trabalhava ajudando pessoas. E aí, quando eu conheci o universo do mercado financeiro, e principalmente quando eu conheci o trader, eu falei, cara, é com essas pessoas que eu quero trabalhar. São essas pessoas que precisam do meu trabalho. E eu via algo no olho do trader que era algo que eu buscava na minha vida e não sabia. Que é ter prazer naquilo que faz. Que é ter realização. E eu vejo esse mesmo brilho no olhar de vocês quando falam do mercado financeiro, quando falam das operações de vocês. E esse brilho no olhar a gente precisa ter, porque senão a gente não enfrenta as dificuldades, a gente não vence as batalhas. Mas a gente não está aqui para falar de mim, né? Na verdade, a gente está aqui para falar de vocês. Então, eu gosto de começar sempre as minhas apresentações com uma brincadeira, tá? É uma brincadeira que se chama Eu Nunca. Quem aqui nunca operou na conta real? Levanta a mão. Tá? Temos aí alguns poucos exemplares, né? Então, o resto estão todos aí aptos a responder as perguntas de hoje. Eu vou fazer uma série de perguntas e quem nunca passou por essa situação, levanta a mão, tá? Então, vamos lá. Quem aqui nunca sentiu medo de perder dinheiro? Tá bom.
Quem aqui nunca sentiu ansiedade para clicar na boleta e entrar logo na operação porque não vai até o preço? Quem aqui nunca sentiu ansiedade? Tá bom. Quem aqui nunca sentiu aquela raiva do mercado que foi lá, só pegou o seu stop, parece que só teve a sua ordem executada naquele nível de preço, e aí, para o segundo depois, correr para o seu gain, mas você de fora da operação? Quem aqui nunca sentiu essa raiva? Gente, vocês entenderam a brincadeira? Acho que sim, né? Vamos lá. Quem aqui nunca se sentiu frustrado depois de um dia? Sabe aquele dia que você acorda cedo, vai para a academia, faz rotina matinal, meditação, escreve no diarinho, faz tudo, alimentação, faz morning call, senta no mercado e pensa, é hoje. Hoje eu vou arrasar. Aí você vai lá, entra na primeira operação, stop na sua cara. Aí você diz, não, tá tudo bem, dentro do plano, vamos lá, próxima. Aí você vai lá, faz a segunda operação, stop na sua cara. Terceira operação, stop na sua cara. Quarta operação, tudo errado. Acaba o dia, você bota a mão e você pensa assim, meu Deus, isso nunca vai dar certo, não pode. Ninguém ganha dinheiro com isso, estão mentindo para mim, isso aqui nunca vai dar certo, eu não consigo. Quem aqui nunca terminou o dia se sentindo frustrado? E quem aqui nunca sentiu aquela sensação de pegar a operação na veia, de comprar na mínima do dia ou vender na máxima? Aquela operação que te dá aquela sensação do tipo, cara, eu sou bom nisso, eu nasci para ser trader. Quem aqui nunca teve pelo menos uma operação em que se sentiu assim? Muito bem, muito bem. Agora, eu não sei se vocês entenderam a brincadeira ou se vocês realmente se identificaram com tudo isso, né? A grande questão é que estou observando aqui que todos são pessoas normais. Então, eu posso ficar tranquila e continuar a minha palestra. Por quê? Porque todos vocês já, em algum momento, enquanto estavam operando, acabaram que o quê? Operaram as emoções de vocês. E não os ativos, e não a técnica, e não a estratégia. Isso acontece. Isso é normal. Por quê? Porque somos seres humanos, somos emoções, e é disso que a gente vai falar um pouquinho mais hoje. E talvez para alguns de vocês estejam pensando o seguinte, Luana, mas eu me identifiquei com todas as situações, e agora, Luana, eu passo por isso todos os dias. Eu posso ser trader? Eu consigo ser trader? Consegue. Mas para isso você vai ter que entender qual vai ser o seu grande inimigo e o que você verdadeiramente tem que combater no mercado. E é disso que a gente vai falar um pouquinho hoje. Porque senão acontece isso aqui, ó. Eu adoro esse quadrinho. Na verdade, eu sou fã desses quadrinhos aqui do cérebro e do coração. Tá? E quantos de vocês já passaram e passam por isso diariamente, né? Vocês elaboram um plano, o famoso trading plan. Ah, eu tenho meu plano de trade, né? Eu vou para o mercado sabendo o que eu tenho que fazer, Luana. Aí você vai lá, confiante, sabendo o que tem que fazer, sabendo aonde vai comprar, sabendo aonde vai vender, sabendo seu gerenciamento de risco, mas aí na hora que você está lá operando, parece que você é sequestrado, né? Não sei o que acontece, Luana, não era eu. Né? Quantos aqui tem essa sensação no final do dia, não era eu operando? Né? E aí o seu plano simplesmente vai por água abaixo. E aí? Adianta eu saber o que precisa ser feito se chega na hora e eu não consigo executar? Não. A técnica é importante? Óbvio que é. Óbvio que é, gente. Não podemos ser hipócritas e dizer, não, você só precisa do comportamento. Se você não tiver uma boa técnica, uma técnica eficiente, também não vai resolver. Mas uma vez que eu tenho uma técnica eficiente, se eu não conseguir colocá-la em prática, de nada vai adiantar. Eu conheci pessoas incríveis, que tinham uma leitura de mercado assim fantástica. Né? Eu lembro bem quando eu estava começando, há quase 5 anos atrás, a trabalhar com traders, tinha um amigo que ele tinha uma visão, assim, ele operava dólar naquela época, mini dólar. E ele tinha uma visão de mercado que era incrível. Ele sabia exatamente, ele dizia, não, olha só, os pontos do dólar hoje são esses e esses e esses, se o mercado abrir subindo vai acontecer isso, 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 o ideal é fazer isso, isso aqui, comprar nesse ponto, vender assim, gerenciar. Cara, ele tinha uma visão de mercado que você ficava assim, caraca,
Aí chegava no final do dia, eu acompanhava o mercado, porque eu estava estudando realmente para conseguir ajudar os traders. Aí eu dizia, meu Deus, gente, ele só pode ter bola de cristal. Aconteceu exatamente o que ele falou que ia acontecer. Aí chegava para ele e falava, fulano, e aí? Né? Ganhou dinheiro hoje, né? Não, não ganhei. Perdi. Por quê? Porque não adianta você ter a melhor análise, não adianta você ter a melhor leitura de mercado se você não consegue executar. E executar envolve a gente entender o que se passa na nossa mente. E aí, para isso, vamos explicar um pouquinho desse funcionamento, né? Dessa máquina incrível que é a nossa mente. Para isso, eu gosto de trazer sempre essa explicação da teoria do cérebro trino, que vai dividir o nosso cérebro em 3 partes. Tá? Neocórtex, sistema límbico e complexo reptiliano. Neocórtex é o cara CDF, é o cara dos números, é o analista, é o que vai fazer a leitura de mercado, é o que vai dizer hoje a tendência do dia é tal, hoje vai acontecer tal movimento, é o que vai fazer as interpretações. Neocórtex, o vulgo CDF. Sistema límbico é o cara apaixonado, o cara que está assim, tipo, está tudo de bem com a vida. E aí a gente tem uma parte do nosso cérebro, que é a parte mais primitiva, que é o complexo reptiliano, que ele tem uma função muito importante, que é a nossa sobrevivência. E o que acontece é que, para nós estarmos vivos, estarmos aqui hoje, o nosso complexo reptiliano ele é muito mais rápido do que o nosso neocórtex. Né? Porque pensa você como ser, né, lá das cavernas, no tempo da evolução. Cara, você está lá caçando, o seu único intuito é sobreviver. Aí você vê, escuta um barulho se mexer atrás de uma árvore. O que o seu neocórtex ia querer fazer? Deixe-me calcular a que distância está. Deixe-me criar uma teoria aqui, se é um mamute, se é só uma ave, se me apresenta algum perigo ou não. Alô, enquanto isso você já virou comida. Então o seu complexo reptiliano vem e diz assim, ó, querido, se liga, a gente precisa tomar uma atitude, a gente precisa lutar ou fugir, a gente precisa sobreviver. Luana, legal isso aí, mas o que isso tem a ver comigo como trader? O que tem a ver é que o nosso cérebro, a gente se acha seres muito evoluídos, né? E sim, em grande parte somos. Só que o nosso cérebro, em alguns aspectos, ele ainda é muito primitivo. Tá? Nós evoluímos durante milhares de anos com um único intuito, sobreviver. Esse negócio de ganhar dinheiro no mercado financeiro, bolsa de valores, mercado americano, ficar rico e os paranauê, é tudo muito recente para a nossa mente. No fundo, a nossa mente não está nem aí para isso. Ela só quer sobreviver. E aí, quando você está lá, diante da tela operando, aí, de repente, você abre uma operação. E aí o preço está vindo contra. E você está vendo aquele número negativo na tela, vermelhinho. E ele está aumentando. E ele está aumentando. E aí isso gera um gatilho que desperta esse seu complexo reptiliano, não sei porquê. A sua mente interpreta aquilo como um perigo e ela diz assim, estamos em perigo. É como se acendesse um alerta na sua mente. Quem é que assistiu aquele filmezinho Divertidamente, de criança? É como se acendesse um alerta e ele falasse assim, ó, perigo, perigo, precisamos fazer alguma coisa. Aí é como se o seu complexo reptiliano olhasse assim para o seu neocórtex e falasse assim, ei, quando a gente está em perigo, quem toma conta sou eu. Sai daqui e deixa que eu resolvo. Né? É como se ele desse uma voadora no seu neocórtex e falasse, agora quem assume o controle aqui sou eu. Só que o nosso complexo reptiliano não é o cara que sabe operar no mercado financeiro. É o cara que vai aumentar a mão, que vai botar mais contrato, que vai entrar em outra operação, que vai provocar um MD. Porque ele só quer se livrar daquela situação. Ele só quer sobreviver. E é nesses dias, é nesses casos, quando a gente é quase sequestrado, né, que quando acaba o dia a gente bota a mão na cabeça e fica com essa sensação assim, que foi que eu fiz? Que merda eu fiz? Não era eu operando. Quem aqui já terminou o dia com essa sensação de não era eu operando? Ó, sinceridade. Aê, vamos lá, gente. Sinceridade, né? Por quê? Porque, na verdade, nós somos muito menos racionais do que a gente julga ser.
E aí, para a gente conseguir performar ao máximo e conseguir executar no mercado aquilo que a gente quer executar, a gente tem que entender como isso funciona para que a gente consiga se manter o máximo de tempo possível dentro da nossa racionalidade, conscientes daquilo que a gente está fazendo, sem deixar com que essas emoções tomem conta para que o nosso complexo reptiliano sequestre a nossa mente. E aí a gente tem que entender que a nossa mente, grosseiramente, é dividida em duas grandes partes, né? O consciente e o nosso subconsciente. O consciente é aquilo que eu sei que eu sei. Né? O consciente é, eu sei que eu estou fazendo isso. Eu sei que eu estou entrando na operação. Eu sei que eu estou saindo. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu estou consciente daquilo que eu estou fazendo. Mas o nosso consciente, ele é só a pontinha do iceberg de tudo que se passa na nossa mente. Existe um universo inteiro de informações, de processos, de pensamentos e de outras coisas que a gente não se dá conta, mas que estão ali o tempo inteiro. E esse nosso subconsciente, todas essas informações que a gente tem nele, eles interferem na hora que a gente está operando e a gente não percebe. Quer ver? Dá um exemplo aqui. Quem aqui tem dificuldade para parar de operar quando bateu a meta? Eu fiz aí um bom financeiro, né, a minha meta estabelecida do dia, né, é 11 horas da manhã, bati a meta, pelo meu plano de trade eu deveria parar de operar, mas eu não paro. Por que eu não paro? Vocês já se perguntaram? Por que eu não paro? Ah, porque eu quero ganhar mais. Será que é só isso? Será que não passa aquela informação assim do tipo, aquele pensamento do tipo, é 11 horas? Ah, mas eu vou parar de trabalhar agora, 11 horas. Tem a tarde inteira ainda pela frente. Mas o que eu vou fazer? Mas está todo mundo trabalhando. E eu vou parar de trabalhar agora? Aí você não para, você continua. Muitas vezes por quê? Porque você cresceu ouvindo dos seus pais, e eu passei por isso. Meu pai é workaholic até hoje. Crescendo ouvindo dos seus pais, ganhar dinheiro é difícil. Dinheiro não dá em árvore. Para você ganhar dinheiro, você tem que ralar muitas horas. 8 horas por dia, 5 dias por semana, quando não mais. E aí, quando você está lá na frente da tela operando, você bate a sua meta, uau, você fica feliz, né? Mas, ao mesmo tempo, a sua mente diz assim, ei, foi fácil. E se foi fácil, está errado, né? Afinal de contas, ganhar dinheiro é difícil. Então, pode continuar aí na frente da tela e vai fazer mais operação. Vai ficar aí trabalhando até fechar o mercado. Não é isso que você faz? Então, pode ficar aí na frente da tela. E aí, mesmo querendo parar de operar na sua meta, você não para, você não consegue. Por quê? Porque tem uma informaçãozinha lá no seu subconsciente, que a gente chama de crença limitante, dizendo que, ei, ganhar dinheiro é difícil, e hoje foi fácil. Então, se foi fácil, está errado, pode continuar aí. E a gente não percebe. Mas quando a gente está operando, esse consciente aqui, esse subconsciente, eles se intercambiam as informações. E aí você é para parar de operar e não consegue. E aí tem várias outras coisas que você quer fazer, mas você acaba se auto-sabotando por conta dessas informações que você tem aqui e que você nem sabe que estão ali. E aí, quando a gente fala de mercado financeiro, principalmente, a gente se depara com duas grandes verdades elementares do mercado. Primeiro, todo mundo que chega no mercado já chega com uma mentalidade formada. Ninguém aqui nasceu para ser trader. Né? Ninguém aqui nasceu para ser trader. Assim como ninguém nasceu para ser profissional de TI, administrador, advogado, médico. Ninguém nasceu para ser trader. Quando você chega no mercado com seus 20, 30, 40, 50 anos, você já tem uma mentalidade formada. Você já tem uma forma de pensar, sentir e agir na sua vida. E aí, quando a gente chega no mercado, a gente se depara com duas grandes verdades elementares. A primeira delas, você vai perder. Quem aqui gosta de perder? Ninguém, é óbvio. É da nossa natureza, como seres humanos, não saber e não aceitar as perdas. Ninguém foi educado, ninguém foi educado para saber perder. Pelo contrário, a gente foi educado para preservar aquilo que a gente gosta.
E é óbvio que todo mundo gosta de dinheiro. E não tem nada de errado com isso. Então, você chega no mercado e você se depara com essa verdade elementar. Você vai perder. Só que durante 20, 30, 40, 50 anos da sua vida, você não aceitou perder. Nem no jogo de dado você não aceita perder. Né? E aí, quando está no mercado, você tem que se lidar com isso. E aí? Como que eu faço agora? Outra verdade elementar que a gente tem que se dar conta no mercado é: você vai errar. Ninguém gosta de errar. Nós não aprendemos a errar. Nós viemos de uma cultura em que só valoriza o acerto. E quando a gente chega no mercado, quem aqui tem um operacional que tem 100% de acerto? Ninguém. Porque não existe isso. Então, você vai errar. Só que é da nossa natureza não saber lidar com os erros. Principalmente por quê? Porque a gente entende erro como fracasso. E ninguém aqui quer fracassar. Ninguém aqui quer fracassar como trader. Todo mundo quer ter sucesso. Todo mundo está aqui, está nesse lugar para ter sucesso como trader. Então, ninguém quer errar. Porque você entende que errar é igual a fracassar. E aí a sua mente multilouca faz outra associação pior ainda. Ela faz o seguinte: perder é igual a errar, que é igual a fracassar. Logo, eu não posso perder. Porque se eu perder, seja numa operação, seja num dia, seja numa semana, eu estou fracassando. E eu não quero fracassar. E aí, com isso, você não aceita o stop. Com isso, você não aceita terminar um dia no negativo. E por não aceitar perder dentro do seu plano um dia no negativo, você quebra a conta. Você perde mais ainda. Mas entende que você não está perdendo porque você gosta de perder. Você está perdendo com o ímpeto de não perder para não fracassar. Mas a sua mente, lá no seu subconsciente, tem essa informação de que se eu perder, eu estarei fracassando. E aí eu não aceito. Não aceito a perda controlada, não aceito o erro. E aí tudo isso vira uma bola de neve. Quem aqui tem dificuldade de lidar com as perdas no mercado? Por quê? O que significa perder? É isso. A gente enxerga perdas como os erros, erros como fracasso. Luana, quer dizer, então, que para eu ser um bom trader, eu preciso ser o Iceman no mercado financeiro? Eu costumava dizer em algumas palestras o coração gelado dos ursinhos carinhosos, mas só as mulheres me entendiam. Então, eu comecei a usar o Iceman, que fica mais fácil de entender. Quer dizer que eu tenho que ser assim, um trader sem emoções, frio, sabe? Não sei se vocês já viram, há um tempo atrás estava bem comum, tinha um meme rolando aí no Instagram, que era das emoções do trader. Daí era assim: o trader ansioso, o trader feliz, o trader triste. Eu preciso isso? Olha, você pode até querer, mas você não vai. E não busque isso. Porque emoção é da nossa natureza. Nós somos seres emocionais. É impossível você ser o coração gelado. Possível você ser o homem de gelo sem emoções. O que você tem que entender é que o que você sente é da sua natureza. Como você reage é responsabilidade sua. Isso é controle emocional. Isso é lidar com as suas emoções no trading. Como o João estava falando aqui agora há pouco. Cara, eu tenho dias que eu fico puto. Tenho. Me dá raiva. Dá. Mas a grande questão é como eu lido com isso. Então, não pensem que vocês vão acabar com o medo de perder. Não pensem que vocês vão acabar com a ansiedade no trading. Vocês vão acabar com a euforia. Vocês têm que aprender a controlar a mente de vocês para reagir da maneira como vocês querem diante dessas situações. Pode perguntar para traders que têm anos de mercado. Coração ainda dispara? Sim. Ansiedade ainda bate? Bate. Dependendo da operação, dependendo do tamanho da mão. Mas bate, vai bater. A grande questão é como você reage diante disso que você está sentindo.
E aí entender que para eu conseguir ter este controle das minhas emoções, né, para que eu não seja o meu maior inimigo, mas sim o meu aliado quando eu estou operando, eu preciso reprogramar a minha mente. Eu preciso entender um pouquinho mais daquelas informações que estão lá no meu subconsciente, para que eu consiga mudar um pouco essas informações, né, para que eu consiga me manter mais racional, para que eu consiga me manter mais presente e, com isso, fazer o que eu quero no mercado. Isso é controle emocional. Isso é desenvolver a mentalidade de trader, porque ninguém chega no mercado sabendo perder e sabendo errar. Beleza, Luana, mas então como eu reprogramo? Como eu faço isso? Como eu mudo a minha mente para que eu consiga estar no controle dela? Para que eu consiga fazer aquilo que eu desejo? Primeiro é entender que isso é um processo de construção. Construir a si mesmo. Modificar a si mesmo. Ninguém nasce trader. Todos vocês já chegaram no mercado com uma mentalidade. Todos vocês chegaram no mercado de uma maneira. Alguns com mais disciplina, alguns com menos. Alguns mais ansiosos, outros menos. E quando você chega no mercado, você vai ter que construir a sua mentalidade para ser trader, aceitar perdas e erros. Da mesma maneira que você constrói a sua bagagem técnica. Você vai construindo isso. E isso leva tempo. E aí tem uma frase de Sócrates que vale muito para a gente, né? Conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Quanto mais você investir, e aí eu não estou falando de investir dinheiro, quanto mais você investir tempo e energia em conhecer a si mesmo, mais você estará apto para operar no mercado. Você sabe se você é uma pessoa ansiosa? Você sabe quais são as situações que te geram ansiedade? Você sabe quais são as situações no mercado? Quais são os pensamentos, os gatilhos que fazem você entrar num dia de fúria? Conhecer a si mesmo é isso. É começar a pensar a respeito das suas características, das suas habilidades, das suas competências, dos seus defeitos, para que você entenda como você se relaciona com o mercado. Para que aí você consiga mudar a si mesmo. E aí o Garuf estava aqui antes, e ele falou que 80%, né, que comportamento e gerenciamento de risco é 80% do resultado do trader. E aí, sabendo que é 80%, alguns dizem 60%, alguns dizem 50%, alguns dizem 90%, independente. Mas sabendo desse tempo, né, da grande relevância que isso tem, eu pergunto para vocês hoje, quanto tempo por dia vocês dedicam para desenvolver comportamento de vocês como trader? Para desenvolver mentalidade como trader? E aí, né, vem uma grande hipocrisia na nossa vida como trader. Eu sei que isso é importante, mas eu não faço nada. Eu não dedico tempo nenhum do meu dia para desenvolver essas habilidades que vão me trazer realmente a diferença no resultado. Tempo, dedicar tempo e energia para que você se desenvolva trader. Quem não sabe, a minha formação base, a minha primeira formação é em agronomia. Nossa, Luana, o que você está fazendo aqui? Eu sou aquela pessoa que fez 5 anos de faculdade, CDF, na faculdade inteira, né, só nota alta. 5 anos de faculdade, 1 ano de especialização, 2 anos de mestrado, estudei para concurso público, passei em 4 concursos públicos, assumi 2, fiquei trabalhando, comecei a trabalhar e me vi completamente frustrada. Né? Eu estava naquele lugar assim, aquele lugar que muitas pessoas olham e dizem assim, está com a vida ganha. Mas para mim não. Para mim não, porque eu acabei entendendo que não era nada daquilo ali que eu queria. Tá? Acabei depois descobrindo que eu fui fazer agronomia porque meu pai é agrônomo. Ah, Luana, é fácil, né? Influenciada pelo pai. Mas, na verdade, eu fui fazer agronomia não porque eu queria exercer a profissão, sabe? Porque eu buscava ter realização profissional, igual ele tem. Eu queria o mesmo brilho no olhar que ele tem ao falar da profissão dele. Meu pai é um cara extremamente apaixonado por agronomia. Se ele ficar 5 minutos com você, ele te convence que é a melhor coisa do mundo.
de tão apaixonado que ele é pela profissão dele. E eu queria isso, eu queria esse brilho no olhar. Mas eu, depois de 5 anos de faculdade, 1 de especialização, 2 de mestrado, passar em concurso público, eu não tinha esse brilho no olhar. E eu me olhava naquela profissão, naquele emprego, pensava, daqui 5 anos, eu falava, meu Deus, eu vou surtar, e vou surtar todo mundo ao meu redor junto. Eu preciso encontrar algo que faça sentido para mim. Foi aí, no meio de uma crise pessoal, que eu descobri o desenvolvimento pessoal. E comecei a trabalhar com isso. E depois descobri os traders e me apaixonei ainda mais. E a primeira vez que eu tive a certeza assim, de ter esse brilho no olhar foi numa palestra ao vivo que eu estava dando para traders, que eu tive a sensação de estar no lugar certo, fazendo a coisa certa. Então, é isso que eu amo fazer e que eu faço até hoje. Mas, enfim, esse foi só um parênteses, só para eu explicar por que eu estava trazendo essa figura. Como eu sou da área da agronomia, né, eu gosto muito de plantas, apesar das minhas sempre morrerem. Tá bom? Eu não tenho o dedo muito verde, tá? Mas tudo bem. Não me deem plantas, só se forem artificiais. Tá? Então, é o seguinte. Quem não sabe, uma macieira ela demora em torno de 3 a 5 anos, desde que ela é uma semente, até ela começar a dar frutos. 3 a 5 anos. Tá? Então, é o seguinte, pense você, querendo produzir maçãs, ganhar dinheiro produzindo maçãs. Você vai lá, né, compra boas mudas ou então boas sementes, planta, você vai dar o melhor adubo, você vai irrigar água disponível, o máximo que der, tudo certinho, vai fazer tudo certinho. Tá? Você vai colher maçãs no primeiro ano? Não vai. Você pode fazer tudo certo. Você não vai colher maçã no primeiro ano. Você vai colher maçã no segundo ano? Não vai. Você vai colher maçã no terceiro ano? Talvez. Talvez no terceiro você comece. O que eu quero dizer com isso? Isso aqui é um processo natural, um processo que acontece com tudo na nossa vida. Tudo na nossa vida existe um tempo de plantar, um tempo de regar e de nutrir e um tempo de colher. Muitas vezes, a gente fica se pressionando para colher maçãs, para colher resultados, mas a gente ainda não está apto para isso. Nós ainda não estamos aptos tecnicamente, nem emocionalmente, psicologicamente preparados para colher frutos. Mas a gente se cobra. A gente se cobra para colher frutos. Mas a gente não está pronto. Então, entendam que isso é um processo e respeitem o processo de vocês. E aí eu questiono cada um de vocês. Neste momento, você está na fase de plantar? Você está na fase de regar e de nutrir? Ou você já está na fase de colher resultados? Respeite o seu processo. Não se cobre coisas que você ainda não está tecnicamente e nem psicologicamente aptos a dar. Luana, mas eu já estou há 5 anos no mercado, né? Já dava para colher umas maçãzinhas. Sim, mas há quanto tempo você realmente está levando o mercado financeiro a sério? Tem gente que tem 10 anos de mercado, vem falar comigo e eu digo assim, olha, me desculpa, apesar de você ter 10 anos de experiência, para mim você não tem 5 meses de profissionalismo. Porque não adianta eu estar falando que eu estou há 5 anos no mercado se eu não encaro com seriedade, se eu não faço o que tem que ser feito, se eu não dedico tempo e energia também para desenvolver a minha mentalidade. Aí a gente ouve muito aquela teoria das 10.000 horas, né? Nossa, você precisa de 10.000 horas de tela para você realmente ser um bom trader. Gente, se só 10.000 horas de prática fosse suficiente para alguém ser bom em alguma coisa, eu não estava aqui dando palestra para vocês hoje. Eu estava cantando no Multishow. Mas meu marido, que está lá no fundo da sala, sabe o quão bem eu canto. Por quê? Porque só a prática por si só não adianta. Precisa ser uma prática com direcionamento, com seriedade, com melhoria contínua. Então, perguntem a si mesmo, eu estou no tempo de plantar, de regar e de nutrir, ou será que eu já estou na fase de colher resultados? Para que vocês aceitem o processo de vocês, de se desenvolver traders. Porque a autocobrança é uma das coisas que mais mata os resultados de vocês. E curtam esse processo.
quanto mais vocês curtirem a jornada de se desenvolver traders, melhores traders vocês serão. E aí, entendendo que não importa o tamanho da jornada, não importa a distância que ainda falta para chegar no objetivo final, é sempre um passo de cada vez. Toda trajetória é traçada um passo de cada vez. E nesse momento, você, como trader, só precisa dar o próximo passo. E é um de cada vez, apenas isso. E vocês podem contar comigo e com o Market Minds para ajudar vocês aí a trilhar essa, que não é uma trajetória fácil, não é uma trajetória curta, mas é plenamente possível se vocês derem um passo de cada vez. Então, muito obrigada. Temos uma pergunta da plateia, vamos lá. Não pode ficar com medo, hein? Bom dia, Luana, tudo bem? Bom dia, Sou tudo? o Silvio. Eu tenho um fã-clube aqui, né? Eles ficam me segurando para perguntar. Eu vou te falar rapidinho, assim. Tem uma historinha que um engenheiro foi ficar com os índios um período, e aí eles iam caçar, e ele foi com esses índios para caçar. E eles fazem todo o ritual, e eles dão uma volta num vale, e eles têm que passar por um vale e chegar num lugar longe para poder chegar no local de caça deles. E isso leva mais ou menos 15 dias para ir, e depois 15 dias para voltar. Quando voltou, esse engenheiro chamou o pajé e falou, olha, se a gente construir uma ponte aqui, a gente vai fazer esse trajeto em 3 dias. Né? E seria muito interessante, eu ajudo vocês, a gente constrói a ponte, em 3 dias vocês vão, volta com a caça, né? E eles se reuniram, ficaram 5 dias conversando e debatendo, e aí chamaram o engenheiro e disseram assim, olha, a gente não quer a ponte. Ele falou, mas por quê? Ele falou, o que a gente vai fazer nos outros 27 dias? Né? Então, a nossa mente está muito programada para produzir. Né? Você falou lá, vou operar até 11 horas, e depois das 11 eu faço o quê? Né? Eu sou dentista, então, se eu atender um paciente lá, e, sei lá, até as 11 horas eu atendi um paciente, eu fiz 20 mil reais, se eu chegar em casa e falar assim, ó, já fiz o do dia, minha mulher vai mandar eu voltar, volta lá. Volta e faz mais, né? Dobra a meta. Como assim, né? Você está programado para produzir. Né? Então, a gente passa a vida inteira, são 35 anos trabalhando e produzindo, e você sabendo que você tem que fazer o seu dia render. Aí, quando você diz assim, olha, 11 horas eu encerrei o dia, eu vou fazer outra coisa o quê, né? Então, eu acho que a maior dificuldade da gente de tradar e de, né, esse verbo novo, né, tradar, a maior dificuldade que a gente tem de fazer isso e ter esse psicológico e dizer assim, olha, eu fiz a meta, eu fiz uma operação, bati a meta e vou parar. Né? É porque você está educado, e na faculdade que você fez, que eu fiz, que os outros fizeram, e nos trabalhos sempre, a gente está educado de que a gente tem que produzir, que a gente tem que render, e que a gente vai sair de manhã às 7 horas da manhã de casa e vai voltar às 8 horas da noite produzindo. Acho que é isso. Exato, Silvio, muito bem colocado. E por isso que eu digo que isso necessita da gente uma mudança de mentalidade, porque nós fomos educados dessa maneira. Mas não quer dizer que a gente precisa continuar acreditando nisso. Né? Essa é a grande maravilha da vida de adulto, né? Porque vida de adulto é um saco. Vai pagar boleto atrás de boleto. Mas a grande maravilha da vida de adulto é a gente começar a se dar conta de quem nós somos e de que a gente pode mudar. De que a gente pode escolher o que a gente quer pensar, o que a gente quer sentir. Todo mundo vem para o mercado financeiro em busca de uma coisa. O João falou isso aqui. É uma coisa. É uma palavra que resume o que você quer no mercado financeiro. Liberdade. Ou é a liberdade financeira, ou é a liberdade de tempo, ou é a liberdade geográfica, ou todas elas juntas. Só que é uma grande incongruência, porque a gente quer liberdade de tempo, e aí a gente chega no mercado e a gente não se dá a liberdade. A gente não se dá a liberdade de parar de operar às 11 horas da manhã. Porque nós não fomos educados? Porque na nossa mente isso está gravado que está errado? Que não é assim? Por isso que a gente precisa do autoconhecimento. Por isso que a gente precisa de reprogramar nossa mente. De entender que, cara, se eu fiz a minha meta hoje, eu fui super eficiente de bater a meta às 11 da manhã. Eu vou para a praia agora, eu vou estudar, eu vou investir num projeto paralelo. Quantos de vocês aqui gostariam de ter tempo para cuidar mais da saúde de vocês, para fazer atividade física? Ou ficar usando isso como desculpa, né? Mas quantos que gostariam de ter mais tempo para passar com o filho, para fazer outros projetos, até para ajudar, educar, ensinar outras pessoas? Então, essa questão de reprogramar, de ressignificar o que é também trabalhar como trader é importante. Porque uma das grandes dificuldades que eu vejo é essa, o parar de operar, seja no gain, seja no loss. Né? O saber a hora do tipo, por hoje deu.
E muitas vezes é por quê? Porque você acha que você só está trabalhando enquanto você está ali boletando, enquanto que a plataforma está aberta e você está clicando. Quando você entende que desde a hora que você acordou, que você está se preparando para sentar na frente da tela, né, até a hora que você desligar o computador, depois de estudar, depois de rever seus tradings, tudo isso é trabalhar, tudo que você faz fora do mercado, que vai influenciar na sua performance enquanto você está operando, é trabalhar, você muda isso. É só a gente pensar num atleta. Pensa um atleta de alta performance de corrida. O cara vai correr uma prova de 100 metros. Em quanto tempo ele corre os 100 metros? Poucos segundos. O trabalho dele é só correr a prova? E toda a musculação que ele faz, toda a preparação, toda a fisioterapia, todo o treino, todo o cuidado com a alimentação, tudo o que ele está fazendo é trabalhando. E aí, quando você entende isso também como trader, fica mais leve. Você consegue lidar melhor com isso. E ele também não fica correndo 24 horas, 48 horas seguidas para se superar e ser o super-homem. Ele tem os momentos de pausa, né? Precisa. Tem uma perguntinha aqui, Lu, da internet, que é como saber em qual etapa do processo estamos? Existem parâmetros? Existe... Bom, essa é uma pergunta muito legal. Há um tempo atrás eu fiz um vídeo, que acho que é um dos vídeos mais vistos. Acho que não, acho que tenho certeza que é o vídeo mais visto do meu canal do YouTube, que são as 7 fases do trader. Tá? Que eu falo um pouco mais dessa trajetória. Então, quem não conhece ainda o canal do Market Minds no YouTube, convido vocês a conhecerem, convido vocês a assistirem esse vídeo, porque quando a gente consegue identificar em qual fase a gente está e qual é a próxima, fica mais fácil da gente trilhar essa trajetória de, neste momento, eu só preciso olhar para o próximo passo, e não lá para o final, né, que eu estou a milhões de quilômetros de distância. Lu, muito obrigada pela tua participação. Lembrando que ali estão as redes sociais. Quem seguiu hoje, ela vai seguir de volta, né? Porque sabe que está aqui no nosso evento, participando. E a Lu também vai estar com a gente nos intervalos, tirando hoje, as amanhã, dúvidas. estamos aí. Fazendo microconsultas. Microconsultas de corredor. Lu, muito obrigada mais uma vez. Obrigada a vocês. Por toda a tua entrega. E eu quero aproveitar só esse finalzinho também para agradecer ao Alexandre, convite do Congresso, mas não só ao convite do Congresso, mas esse ano eles me convidaram para fazer parte do hall aí de professores da U-Trading, e eu fiquei muito feliz com esse convite, porque eu sei o quanto são pessoas sérias e dedicadas, então gostaria aí de publicamente agradecer esse convite e agora fazer parte aí da equipe. Obrigada mais uma vez. Uma salva de palmas para a Lu. Fica à vontade, Lu.